bem-vindo a mais um programa Gerenciamento Pessoal. Sou Iris Meira e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a diabetes com a nutricionista Raline Silva, enfatizando mais a questão da alimentação, né, para as pessoas que têm essa doença, a gente pode dizer, que é uma doença crônica, é isso? E a gente vai detalhar mais um pouquinho. Raline vai se apresentar para vocês. Tá, olá pessoal, meu nome é Raline Silva, sou formada em nutrição, me especializando muito em diabetes, hipertrofia, emagrecimento, é isso. Raline, a gente conversou um pouquinho antes, né, e você falou para mim que o motivo de você ter se dedicado mais ao estudo sobre a diabetes é porque você vivencia isso na pele. Fala um pouquinho para o pessoal como é essa experiência, né, de ser uma diabética e devido à sua profissão, à sua formação, você desejou estudar mais sobre o assunto. Isso. Mais ou menos com 26 anos, eu comecei a ter alguns sintomas, eu comecei a emagrecer bastante, muita sede, muita fome. E devido a um problema profissional que eu tive, né? E aí começou a aparecer esses sintomas e eu procurei um médico, foi quando eu descobri a diabetes. E eu entendi que eu precisava entender mais sobre a doença para eu poder lidar com essa doença. E aí veio muita curiosidade de conhecer sobre alimentação, qual era o ideal, qual era a forma que me ajudava a controlar a minha glicemia, e aí foi... Me veio uma dúvida agora. Quando você descobriu a diabetes, você já era nutricionista? Não, era nutricionista. Não era. Então, quando tu fez a formação, tu já tinha isso em mente, assim, que era a área que tu queria se dedicar mais? Sim, exatamente, porque como eu comecei a estudar bastante sobre a diabetes, eu vi que a alimentação, ela tem uma importância muito grande no tratamento. E aí eu comecei a estudar alimento. A principal restrição da pessoa que tem diabetes é na alimentação, né? Exatamente. Trabalhar muito questão emocional também. Sim, exatamente. A alimentação, ela tem a restrição, mas ela também traz muitos benefícios. Como tem alimentos que me prejudicam, que prejudicam o diabético, Sim. Também tem alimentos que me favorecem, que me ajudam a controlar a glicemia. Então, para que o pessoal entenda melhor, né, vamos conceituar o que é a diabetes. Bom, a diabetes ela é uma doença metabólica complexa, que a diabetes pode ser causada por uma insuficiência da insulina, uma diminuição da insulina ou a célula beta, que é do pâncreas, não libera insulina. E aí, por isso que há alguns tipos diferentes de diabetes. Certo, então vamos lá. Quais são esses tipos de diabetes? Tá, a gente tem o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, tem a diabetes gestacional. A diabetes tipo 1, ela também separa algumas situações, que chama de MOD, que ele está associado assim, a doenças virais que prejudicou algum órgão nosso. Tá? E a LAD, que é quando ela aparece mais tardiamente, que é o meu caso. Porque diabetes tipo 1, o tipo 1, ele aparece muito em crianças, né? Mas o meu apareceu com 26 anos, tardiamente, né? E a diabetes tipo 2, ele está muito associado a estilo de vida, sedentarismo, a obesidade, a compulsão alimentar e até a anorexia também, porque você restringe muito de alimentação, que também pode causar doenças crônicas. Diabetes é uma delas. Certo. Aí o que diferencia os tipos são os sintomas? Os sintomas, os tratamentos também, né? Certo. Porque assim, o diabético tipo 1, ele não libera insulina. Ele tem uma deficiência total de insulina, por isso que precisa fazer a aplicação de insulina artificial. Seria o mais grave esse? Não existe o mais grave, porque tudo causa a consequência de não for bem tratado. O tratamento é que é diferenciado, tá? Ele aparece muito cedo, então você passa muito mais tempo com a diabetes. O tipo 2, ele aparece mais tardiamente porque tem a questão de estilo de vida,
de idade. Então, você vai viver com a diabetes com menos tempo e as consequências podem ser menor. Mas se for descontrolada, todos os dois causam os problemas dela, da diabetes. Tá. Existe um indicadorzinho, né? Que é um quantitativo para definir se uma pessoa está diabética, pré-diabética, diabética. Como é isso? Tá. Uma pessoa que não tem diabetes, a glicemia dela chega até 100, né, miligramas decilitros. Quando uma pessoa já está com a glicemia, isso em jejum, né? Porque pós-alimentação, que chama de pós-prandial, ele vai chegar até 140, né? Só que uma pessoa que está em jejum acima de 100 até 120, ele é considerado um pré-diabético. Por que um pré-diabético? Ele está sinalizando que a glicemia ela não está sendo absorvida da forma adequada. Então, você vai fazer um tratamento com medicamentos não hipoglicemiantes, que é, na verdade, só para ajudar ao corpo não ter resistência da glicose, ou às vezes até uma alimentação mais adequada, algumas restrições, alguns ajustes, vai normalizar a glicemia e ele deixa de ser um pré-diabético. Agora, se ele continuar do mesmo estilo de vida, da mesma forma, pode se passar diretamente para diabéticos. E diabetes não tem cura, ele tem controle. E quais seriam, assim, os principais sintomas? Tá. Para diabetes tipo 1, tem uma coisa muito associada que é o emagrecimento. Você perde muito peso, né? Tem muita fome, isso vale para os dois já. O que diferencia de um para o outro é o emagrecimento. Para o tipo 1, a pessoa emagrece bastante. Foi uma das coisas que me fez também procurar um médico, porque eu comia muito e só emagrecia. Ganho de peso. Só emagrecia. Já os outros sintomas é fome, também muita sede, assim, excessiva. Você bebe 2 litros de água e ainda continua com sede. Muita fadiga, muito cansaço. Também faz muito xixi, urina bastante, muito, muito mesmo. Então, e dá muito desconforto, porque você não passa menos de meia hora para estar indo no banheiro, para tendo fome, tá tendo muita sede. E isso atrapalha muito o estilo de vida. Afeta bastante a rotina, né? Total. E aí, eu acredito que se a pessoa não cuida, se não tem essa mudança de hábitos, realmente ter esse cuidado, virão as complicações, Sim, não é isso? Exatamente. Quais seriam essas possíveis complicações por não cuidar, por não tratar? Tá. O que acontece? Quando o diabético está descontrolado, a glicemia ela fica circulando no sangue, ele não faz o papel dele normal, que seria de transformar em energia, né? Então, o que acontece? O sangue ele fica mais denso, ele fica mais, vamos dizer assim, um pouco mais grosso, e isso vai circulando na corrente sanguínea e vai desgastando os vasos, os micros e os maiores. Os micros, ele pode causar uma retinopatia, que pode ser uma cegueira, pode trazer nefropatia, que também acontece no rim, pode acontecer também neuropatia, entendeu? Vai para o cérebro. Então, ele pode começar, vamos dizer assim, entupir esses microvasos. A neuropatia seria isso? Seria também. Entupimento. Isso. E também para os macros, seria, no caso, um infarto, um derrame. Então, esse sangue denso no nosso corpo não é favorável para o funcionamento de outros. Eu acho que aí agora a gente fala um pouquinho do tratamento, né? Porque eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, que vivenciam isso, muitas vezes não sabem a melhor maneira de dar. A gente sabe muito assim, de forma genérica, que deve evitar o açúcar, né? Mas eu acredito que tem um tratamento mais adequado, mais indicado. Qual seria os tipos de tratamento? Tá. Normalmente, ao diabetes tipo 1, que não é liberado nenhum tipo de insulina no corpo, de forma endógena, né, de dentro, ele é normalmente tratado com insulinas, né? E a pessoa com diabetes tipo 2 e às vezes gestacional, ele usa medicamentos, né? E junto com isso, tudo isso, aí a gente tem que agregar alimentação adequada, atividade física, cuidado emocional, porque também o emocional sobe glicemia.
Então, são vários fatores. Claro que a indicação é sempre do endocrinologista. O que você vai usar como medicamento para tratamento, é o endocrinologista que vai. O nutricionista vai desenvolver o lado do alimento. Exatamente. Quer dizer que a medicação é endocrinologista. Endocrinologista. Você foca na alimentação. Alimento mais adequado. Isso. E aí, como a gente tem falado, né, que o emocional ele influencia e diversos outros fatores. Então, eu acredito que nesse acompanhamento seria muito interessante um acompanhamento multiprofissional. Que profissionais seriam esses? Como seria esse tratamento profissional? No caso, seria um acompanhamento do endocrinologista, né, que ele vai olhar a questão de doença, patologia mesmo, e ele vai oferecer os melhores medicamentos, que hoje tem muitos tratamentos, vários tipos de insulina, vários tipos de medicamento adequado para cada situação. Tem um nutricionista que ele vai sugerir alimentos adequados, da quantidade ideal, da forma, do preparo melhor, né? E além também o educador físico, claro que ele vai. A educação, a atividade física ela é importantíssima, né, para o diabético e para todo mundo, né? E também um psicólogo, porque ele vai ajudar a trazer a aceitação da doença, primeiro de tudo, porque enquanto a gente nega ela, a gente vai deixando ela de escanteio, mas ela está ali dentro do nosso corpo, né, e prejudicando a nossa vida. Então, acho que o psicólogo também ele é muito, muito, muito importante. Trazer essa aceitação, da família também ajudar, né? E vamos dizer assim, a família ela tem que se adequar muito ao diabético e não o diabético se adequar à família. E realmente, assim, vai ter muitos estímulos, né? Dentro daquela família. Se a família não colaborar nesse fica muito mais difícil. Eu digo até para uma pessoa realmente que quer perder peso e está com essa dificuldade, que não envolve só força de vontade, né? Sim. Então, existe todo um ambiente, toda uma questão social e não é fácil. Então, eu acredito que realmente precisa trabalhar muito essa questão emocional e da família, como você disse, né? Se adequar a esse diabético e ajudar nesse processo, né? Com certeza. Todo mundo pergunta assim, para o diabético precisa fazer uma alimentação separada da família? De jeito nenhum. O importante é que a família se adapte à nova qualidade, à nova forma de viver do diabético. Porque o diabético ele tem uma vida normal. A restrição dela é do açúcar, vamos dizer assim. Claro que a gente tem os cuidados com a gordura animal, isso também prejudica bastante. E também a proteína, quando ela também é muito gorda, né? Vamos dizer assim, que a gente chama da proteína animal, a proteína vegetal favorece melhor. Mas é uma vida, um estilo de vida saudável para todo mundo. Entendeu? Então a família precisa se agregar a essa nova vida de diabetes. E aí a qualidade de vida vai ser muito melhor para todo mundo. Até porque está muito assim, né? Eu sou leiga nesse assunto, mas a gente ouve muito se falar de que o açúcar é muito nocivo à saúde. Para todo mundo. Você consome. Exatamente. É muito nocivo. Porque, na verdade, vamos dizer, não o açúcar, mas o que ela tem a função, a gente encontra em outras coisas, nas frutas, né? Então, a gente não precisa usar aquele açúcar de mesa que a gente chama, né? Açúcar de mesa mesmo, adicionar o açúcar, porque você já tem dentro do alimento encontra isso, já tem nos alimentos. E ele são viciantes, assim, né? Que aí a gente... E aí, tirar o açúcar vai ser um processo realmente difícil, porque existe essa dependência, né, dele no nosso organismo, mas é necessário, e eu acredito que se tem um diabético na família, é a hora de todo mundo repensar o consumo. Exatamente. Eu posso dizer assim também que para as pessoas que não são diabéticos, pode ter o consumo do açúcar, porque ele não vai prejudicar tanto quanto para um diabético, claro. Sim. Que a gente sabe disso. Mas quanto menos a gente consumir, é bem melhor para a nossa vida. Isso vai realmente dar muito mais qualidade de vida por mais anos. Vou dizer até isso.
E aí a gente vamos entrar agora assim para a questão da alimentação, né, propriamente dita. Quais seriam os alimentos mais adequados para o diabético, o que tem diabetes? Para os diabéticos, a gente precisa fazer algumas restrições de carboidratos, né, que a gente chama assim de farinha fina, farinha branca. E a gente tem que adicionar o integral. Por que o integral? Quando a gente consome um alimento de farinha branca, ele dá um pico glicêmico rapidamente, muito rápido. Então, ela vai dar uma hipoglicemia e depois dá uma hiperglicemia, porque o corpo entendeu que já usou tudo, entende? E quando a gente faz um consumo de alimentos integrais, onde tem fibra, ele não dá pico glicêmico, ele vai moderado. Então você passa mais tempo saciado, a sua glicemia não vai dar pico e ela vai descer de acordo. Por isso que dizem que o diabético precisa comer de 3 em 3 horas, para não dar fome, você ter que comer exageradamente e vai dar hiper e depois vem hipo, isso prejudica muito. Então a gente tem que adicionar esses integrais, aveia, que é um produto maravilhoso para diabéticos, ele ajuda até para diabetes tipo 2 a baixar a glicemia, frutas, verduras, porque existe muito esse mito, que eu sou diabético, não posso comer fruta. Isso não é verdade, a fruta tem muito benefício, ele precisa ser moderado, ele precisa ser escolhido de forma adequada para aquela alimentação diária. Então não existe restrição de nenhuma fruta, seria isso? Ou tem alguma fruta que precisa, que não pode, que não poderia? Na verdade, a única fruta que vamos dizer que não é muito legal, não é recomendado assim, para diabetes, é a carambola. Não pelo açúcar, mas sim porque ele tem uma toxina nele que dificulta um pouco na filtração do rins e isso pode causar um problema futuro. As pessoas que têm problemas renais já tem que ter um pouco dessa restrição, às vezes até exclusão não consumo. Não consumo, exatamente. É porque a diabetes, ela é uma doença, como eu falei, complexa, porque ela associa a várias outras doenças. Como a glicemia fica ali circulando no sangue, ela vai prejudicando outros organismos. Então, o rins, o fígado, isso atrapalha muito. Então, por isso que precisa ter dosagem certa para tudo. Alimentação, então, focar mais nos naturais. Como se diz, né? Descascar mais, desembrulhar menos, desembalar menos, isso, né? Exatamente. Então, Haline, você hoje está atendendo onde? Você tem seu consultório? Como é que está acontecendo os seus atendimentos? Tá. Eu não falei no começo, mas eu nasci aqui em Palmares, né? Morei muitos anos em Maceió e fiz minha formação na Bahia, né? Tem alguns meses, uns 2 meses que estou retornando. Eu moro em Maceió, mas também quero fazer os atendimentos aqui em Palmares e nas regiões, né? E tanto lá em Maceió. Então, o que a gente pode fazer? A gente fazer agendamento, né? Tanto para diabetes, tanto para emagrecimento, como para hipertrofia também, aquela pessoa que quer malhar um pouco. Você atende esse público em geral, não só diabéticos especificamente. Isso, exatamente. Você atende, tem algum local físico ou é a domicílio? Como é que tá os atendimentos? Tá, eu tenho um lugar fixo, tá? Mas a gente conversa pelo WhatsApp, que acho que fica melhor, porque eu preciso combinar. Como eu moro em Maceió e eu venho aqui para a gente fazer esse atendimento. E também o atendimento online, né? Que hoje está sendo muito... Você realiza online? Faço online também. Então, divulgue a tua rede social, qual é o teu Instagram, para o pessoal ir lá visitar. Isso, o meu Instagram é Haline Silva Nutri. Né? Lá também ele vai encaminhar para o meu WhatsApp para a gente fazer o agendamento. Tem um linkzinho já tem um que link direciona. lá na bio. Isso, direciona. Okay. Eu acredito que é isso. Curtam, compartilhem, comentem. E assim, vão nas nossas redes sociais. O meu é iris.meira.psicóloga. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de novos programas, de novos temas que a gente possa estar trazendo aqui para você, vai lá, traz para a gente, que a gente quer fazer o melhor e trazer o melhor para você.
Quer falar mais alguma coisa, Aline? Não, eu só quero agradecer a oportunidade, né, de falar da minha profissão, que eu sou apaixonada. Falar também, explicar um pouco sobre a diabetes, que eu sei que é uma doença que muita gente tem muito medo. Sim. Né? E dizer o seguinte, que eu estou também à disposição. Vai lá na minha rede social, tirar dúvida, independente de qualquer coisa, estou à disposição. E eu quero agradecer a presença de Aline, foi muito rico, trouxe muita informação importante. E se vocês quiserem aprofundar mais, vão lá, procura ela, conversa com ela, que ela com certeza vai estar disponível para tirar a dúvida de vocês. Quero agradecer e espero vocês na próxima quarta-feira em mais um programa Gerenciamento Pessoal. Tchau!